Olá, meus alunos do oitavo ano. Hoje a nossa videoaula de ciências. Nós vamos abrir a apostila na página 34. Nós vamos falar sobre o clima na Terra, sobre previsão e dinâmica do tempo, ok? Vamos acompanhar comigo lá na apostila. Então, vamos lá. Na página 35, nós vamos falar, então, como que a gente consegue fazer essa previsão sobre o tempo. Quando falamos sobre o clima, é comum associarmos os termos ao estudo do tempo. Entretanto, clima e tempo apresentam conceitos diferentes. Então, se vocês quiserem grifar aqui agora ó, com marca-texto, o tempo é a condição da atmosfera em um determinado momento em um local. Essas condições do tempo são descritas por alguns elementos básicos, como a temperatura do ar, a umidade do ar, a pressão atmosférica, a velocidade e a direção do vento, precipitação de chuvas e etc. Quando a gente está falando sobre esses elementos básicos aqui, né, temperatura do ar, a gente está falando do tempo. O clima. O clima pode ser entendido como uma sequência cíclica de variações nas condições atmosféricas no decorrer do ano e compreende elementos climáticos que são modificados por fatores climáticos. Para compreender a dinâmica do clima na Terra, vários fenômenos podem ser considerados, desde os fenômenos naturais, como o El Niño, erupções de vulcões e maior frequência de explosões solares, até os fenômenos relacionados com a ação humana e suas possíveis consequências sobre o clima, como a revolução industrial, o uso intenso, o intenso uso de automóveis movidos a combustíveis fósseis, a criação de grandes rebanhos de animais e etc. Ó, leia a notícia a seguir que menciona um tratado internacional do clima, o Acordo de Paris. Então, vamos ver um exemplo aqui do clima. Mar subirá 20 centímetros para cada 5 anos de atraso no Acordo de Paris. Conclusões são de estudo liderado por cientistas do Instituto Potsdam da Alemanha e publicado hoje na revista Nature Communication. Nos próximos 200 anos, a elevação média do nível dos oceanos será de 70 centímetros a 1,2 metros, caso seja cumprida a meta de Acordo de Paris, que limita o aquecimento global um máximo de 2 graus Celsius até o final do século. Mas a estimativa só vale caso as médias globais de temperaturas chegam ao seu pico até 2020 e comecem a cair em seguida. Após 2020, cada 5 anos de atraso para atingir o pico de aquecimento correspondem a 20 centímetros a mais do nível dos mares. As mudanças climáticas provocadas pelo homem já deixaram pré-programada uma certa quantidade de elevação do nível dos oceanos para os próximos séculos, e com isso pode parecer para alguns que nossas ações atuais não fazem grande diferença, mas nosso estudo mostra como essa percepção é errada, disse o autor principal do estudo, Matias Meneghel, do Instituto Potsdam. De acordo com Meneghel, a elevação global do nível dos oceanos é causada pelo aquecimento e, consequentemente, expansão da água do mar, assim como pelo derretimento dos glaciares, mantos de gelos e das vastas plataformas de gelo da Groenlândia e da Antártica. Esses fatores respondem em diferentes maneiras e em diferentes escalas de tempo ao clima mais quente, variando de séculos a milênios. Então, vamos para a próxima página. A notícia que eu acabei de ler para vocês, ela alerta sobre os riscos de uma elevação crescente do nível dos mares, caso a temperatura média da Terra continue subindo. Ela apresenta duas consequências da elevação da temperatura: o derretimento de geleiras e a expansão das águas dos mares em razão da dilatação. Para entender melhor essa dinâmica do clima na Terra, vamos estudar algumas de suas características. Então, aqui primeiro, ó, a gente vai falar sobre o que é essa dilatação. Dilatação é uma variação de tamanho de um corpo em razão da variação de temperatura. É por causa da dilatação que trilhos de trens são instalados com um pequeno vão entre eles, que é o que vocês estão vendo aqui, ó.
Ele tem um vão entre eles. Assim, quando a temperatura aumenta, como em dias quentes ou em razão do atrito da passagem do trem que passam aqui, há um espaço para os trilhos dilatarem sem entortarem toda a composição, evitando algum problema, né, algum acidente. Então, esses espaços deixados entre trilhos de trem para que eles possam dilatar sem entortar em temperaturas elevadas. Então, é o que está mostrando aqui, ó. Então, vamos falar sobre a influência dos fatores do clima. No capítulo anterior, discutimos os movimentos da Terra e falamos das estações do ano, que ocorrem em razão da inclinação do eixo de rotação do planeta. Mas por que um dia de sol no verão é geralmente mais quente do que um dia de sol no inverno? E por que podemos ter regiões em uma mesma latitude com temperaturas muito diferentes? Para responder essas perguntas, é importante entender que o clima na Terra depende de fatores astronômicos e de fatores terrestres. É a combinação desses fatores que determina a natureza dos climas na Terra ao longo do tempo. Então vamos ver quais que são os fatores astronômicos primeiro aqui, ó. Esses fatores estão relacionados com o movimento da Terra e com a inclinação do seu eixo. Para analisarmos a influência da inclinação do eixo terrestre sobre o clima, podemos fazer uma analogia com o horário em que devemos evitar a exposição da pele à radiação solar, das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. A exposição não é recomendada nesse horário, porque a radiação solar é mais intensa, uma vez que o Sol está mais próximo da vertical. O Sol aquece mais a superfície terrestre. Quanto mais perpendiculares são os raios solares, conforme a inclinação aumenta, os raios atingem superfícies maiores e o aquecimento é menor, porque a radiação é distribuída em uma região maior. Analisando a Terra como um todo, podemos concluir que o verão, estação em que os raios estão próximos da vertical, é uma estação mais quente do que no inverno, quando a radiação solar chega bem mais inclinada, conforme o desenho que vocês estão observando aí, ó. Agora a página 37. Outra consequência da inclinação da Terra está relacionada com a distância que os raios solares precisam percorrer na atmosfera terrestre até chegar à superfície. Apesar de não aquecer muito a atmosfera, a radiação solar perde a intensidade ao atravessar uma camada espessa de ar. Observando a ilustração, é possível perceber que é verão no hemisfério sul, porque a região está recebendo os raios solares mais próximos da perpendicular. Olha no desenho aí, ó. Além disso, é possível perceber que existem regiões em que os raios estão atravessando um trecho menor da atmosfera. No hemisfério norte é inverno e os raios atravessam uma camada maior de atmosfera. Então, nesta primeira imagem, ó, na primeira fotografia, ela representa o verão no hemisfério sul e o inverno no hemisfério norte. Veja que os raios de sol incidem muito mais na vertical no hemisfério sul do que no norte. A segunda imagem está mostrando os raios solares percorrerem diferentes distâncias na atmosfera por causa da inclinação do eixo da Terra. Agora, aqui embaixo, nós vamos falar sobre alguns fatores terrestres que contribuem, né, nessa diferença do clima e do tempo. Você reparou que, seja qual for a estação, a temperatura não é igual em todas as regiões de um mesmo hemisfério? A latitude, a altitude, o relevo, a vegetação, a maritimidade, a continentalidade e as correntes de água e de ar também têm influência na caracterização do clima na Terra. Vamos analisar cada um desses fatores que eu acabei de ler para vocês. O primeiro fator, então, é a latitude. Ela é uma medida de distância em relação à linha do Equador, o paralelo central da Terra. Nos equinócios de primavera e de outono, os raios solares incidem exatamente perpendiculares ao Equador. No solstício de verão, no hemisfério sul, eles incidem exatamente perpendiculares ao Trópico de Capricórnio. No solstício de inverno do hemisfério sul, eles incidem exatamente perpendiculares ao Trópico de Câncer. Isso já ajuda a definir
grandes zonas climáticas do planeta, que é o que vocês estão acompanhando aqui no nosso desenho. Agora, na página 38, nós vamos falar sobre altitude. A altitude do local é outro fator importante que precisa ser considerado ao se caracterizar o clima de uma região. No Brasil, por exemplo, a cidade mais alta em relação ao nível do mar é Campos do Jordão. Olha ela aqui, ó. Acompanhe no desenho tudo que eu for lendo com vocês, acompanhe aqui no desenho, ó, Campos do Jordão, São Paulo. Conhecida por suas baixas temperaturas, ela está praticamente na mesma latitude do Rio de Janeiro. Onde está Rio de Janeiro aqui, ó? Que tem temperaturas muito mais elevadas, é um lugar muito mais quente. A princípio, isso parece uma contradição, já que em regiões mais altas, os raios solares atravessam uma camada menos espessa de atmosfera, mas há pelo menos dois motivos que explicam por que isso não é contraditório. Então, vamos acompanhar aqui para a gente ver o porquê. O primeiro é que a espessura da atmosfera terrestre é muito maior do que a diferença de altitude entre as localidades da Terra. Os raios solares percorrem uma atmosfera que tem cerca de 100 mil metros de espessura, e as cidades mais altas do mundo estão a aproximadamente 4 mil metros do nível do mar. Olha aqui, ó, o nível do mar e o que a gente está comparando aqui, ó, no desenho. Vamos ver onde que eu parei aqui. Logo, percorrer 96 mil metros ao invés de 100 mil metros não é um fator que faria a radiação solar perder intensidade de maneira significativa. O segundo motivo está relacionado com a radiação infravermelha estudada no sétimo ano. O Sol emite radiação que aquece a Terra, como os raios ultravioleta, a luz visível e os raios infravermelhos de alta frequência. No entanto, nenhuma dessas faixas de radiação aquece de maneira eficiente as moléculas do ar. O aquecimento ocorre quando a radiação chega ao solo e o aquece. Então, a superfície esquenta o ar e surgem as correntes de convecção, que propagam o calor pela atmosfera. O aquecimento da superfície emite radiação infravermelha de baixa frequência, esta sim mais significativa para aquecer a atmosfera. Regiões mais baixas têm uma maior quantidade de gases capazes de reter o calor, como o gás carbônico e o vapor d'água, intensificando o aquecimento. Pela combinação desses fatores, quanto mais alto, mais frio é o ar e, por consequência, a localidade. Agora vamos para a página 39. Na página 39, está falando sobre o relevo. O relevo é outro motivo para a diferença de temperatura e clima entre as regiões do planeta. Uma cadeia de montanhas, como a Serra do Mar, no Paraná, por exemplo, pode ser capaz de bloquear ventos e massas de ar vindos do litoral e, assim, ajudar a definir o clima de uma localidade, que poderia ser outro se o relevo fosse diferente. Vocês viram que aqui agora falou do clima, por causa do local que tem montanhas, que bloqueia esses ventos e essa massa de ar, né? Então, tá falando de clima. Vegetação. A vegetação é mais um aspecto que influencia o clima e também é influenciada por ele. Por exemplo, aumentando a vegetação do local, as temperaturas podem ser mais amenas por conta das formações de sombras produzidas, da absorção do calor pelas plantas, da maior umidade do ar e da absorção da água nos solos. Por outro lado, a redução das áreas verdes é um dos motivos da existência das ilhas de calor, um efeito observado nas áreas urbanas em que a temperatura é significativamente maior do que as áreas rurais no entorno. Isso ocorre porque os materiais constituintes da superfície urbana absorvem e armazenam a energia solar de maneiras diferentes, além de atrapalhar a circulação do ar. Então, vocês já perceberam que quando vocês estão num local onde tem bastante vegetação, bastante árvores, bastante verde, né? O lugar é mais fresco por causa desse motivo aqui que eu acabei de ler para vocês.
Agora, maritimidade. A influência da maritimidade diz respeito à quantidade de água presente na localidade em seu entorno. Com mais água e maior maritimidade, teremos uma menor variação de temperatura durante a noite. A razão que a água precisa receber ou perder muito calor para variar de temperatura. Assim, a temperatura adquirida durante o dia diminui lentamente durante a noite, ou seja, a presença de grandes massas de água torna menor a amplitude térmica entre dia e noite. A construção de Itaipu alterou as condições ambientais das regiões ao originar um imenso corpo d'água em alguns municípios do sudoeste do Paraná. O lago de Itaipu, embora a atuação do reservatório sobre o clima local seja motivo de controvérsias entre pesquisadores, a presença da usina nas últimas décadas pode ter provocado alterações meteorológicas nos fluxos de ventos e na geração de vapor d'água, como provável reflexo da construção do seu reservatório. Então, esse aqui, ó, é um desenho, né, uma vista aérea da parte do lago de Itaipu, criado artificialmente em 1982 para a operação da usina de Itaipu. Ele tem 1.350 quilômetros quadrados de extensão, área equivalente à de grandes cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, na página 40, nós vamos falar sobre continentalidade. O contrário da maritimidade é a continentalidade, que corresponde à influência das terras continentais no aquecimento e resfriamento da localidade. É o caso dos desertos, que podem ter temperaturas superiores a 40 graus Celsius durante o dia e inferiores a 10 graus Celsius durante a noite. Isso porque falta de água. O calor absorvido durante o dia faz a temperatura aumentar significativamente e sua perda durante a noite para a atmosfera também faz esfriar significativamente. O solo tem calor específico mais baixo do que a água, o que facilita a variação da sua temperatura. A areia da prata, por exemplo, aquece bem mais rápido durante o dia do que a água do mar, mas também esfria mais rápido durante a noite. Em Cabaceiras, na Paraíba, um dos municípios mais secos do país, as temperaturas no mês de setembro podem ser superior a 35 graus Celsius durante o dia e inferior a 18 graus Celsius durante a noite, que a menor temperatura já registrada foi 13 graus Celsius, ou seja, uma amplitude térmica bem significativa. Essa aqui, ó, é uma foto da entrada da cidade de Cabaceiras, que é uma das cidades mais secas do país. Justamente por isso, muitos filmes nacionais foram gravados nesse município, autodenominado de Hollywood Nordestina, que é o que está escrito aqui, ó, Hollywood Nordestina. Alguns fatores que influenciam o clima, como latitude, altitude, relevo, vegetação, temperatura do ar, umidade do ar, velocidade e direção dos ventos, correntes de ar, tipo e quantidade de precipitação e correntes marítimas. Então, esses são os fatores que influenciam o clima. Está até separadinho aqui. A ação humana e mudanças climáticas. Nós vamos falar como que a ação humana, né, interfere nessas mudanças climáticas. Desde a Revolução Industrial, a emissão de gases do efeito estufa tem se intensificado e verificamos um aumento da temperatura média da Terra, um aquecimento global, além de outras mudanças climáticas. Boa parte dos especialistas atribui uma grande parcela de responsabilidade ao ser humano sobre essas mudanças climáticas. Entre os outros órgãos de monitoramento, o Brasil conta com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, que atua na área de meteorologia, previsão de tempo e clima e ciências espaciais e atmosféricas. A fim de divulgar a ciência para a população, o INPE organiza um material de perguntas e respostas sobre várias de suas áreas de atuação, incluindo monitoramento de mudanças climáticas. Parte desse material foi reproduzido a seguir. Vamos para a próxima página.
Ó, então na página 41, esse que é o material de perguntas e respostas que o INPE criou para falar sobre esse assunto, né? Então tem a primeira pergunta ali: quem são os vilões das mudanças climáticas? É a queima de combustível fósseis dos automóveis, das indústrias, usinas termoelétricas e queimadas, desmatamentos, decomposição do lixo. Número 4. Quais as consequências do aquecimento global? As consequências do aumento de temperatura são graves para todos os seres vivos, incluindo o homem. O aquecimento global tem impactos profundos no planeta: extinção de espécies animais e vegetais, alteração na frequência e na intensidade de chuvas, interferindo, por exemplo, na agricultura, elevação do nível do mar, intensificação de fenômenos meteorológicos, por exemplo, tempestades severas, inundações, vendavais, ondas de calor secas prolongadas, e entre outros. Essas conclusões foram obtidas após análise dos diversos cenários de emissões de gases do efeito estufa para próximos 100 anos, feitos por cientistas do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, órgão da ONU. As ações humanas têm interferido sobre o ambiente num ritmo muito acelerado. Estudos indicam, por exemplo, que enquanto a temperatura média global subiu aproximadamente 5 graus Celsius há 10 mil anos, em 10 mil anos, contados desde o fim da última glaciação até 10 mil anos atrás, pode aumentar os mesmos 5 graus Celsius em apenas 200 anos, a continuar o ritmo de aquecimento global que se observa nas últimas décadas. Esta rápida transformação levou o professor Paul Crutzen, Prêmio Nobel de Química em 1995, a definir os últimos 200 anos a partir da Revolução Industrial como o Antropoceno, isto é, uma era geológica denominada pelas transformações ambientais globais causadas pelas atividades humanas. O que o desmatamento de florestas tem a ver com as mudanças do clima? No Brasil, 58% das emissões de gases de efeito estufa são provenientes de queimadas e desmatamento. Por isso, é muito importante encontrar caminhos para o desenvolvimento sustentável dos biomas brasileiros, que ali aparecem todos os biomas, sem que seja necessário degradar essas regiões. Como posso ajudar a reduzir os efeitos das mudanças climáticas? É preciso mudar nossos hábitos e costumes, além daquelas recomendações básicas: apagar a luz quando sair do quarto, fechar a torneira enquanto escova os dentes, fechar o chuveiro enquanto ensaboa, separar o lixo reciclável, não jogar pilhas no lixo comum e etc. Veja as outras dicas que você pode seguir e passar adiante. As áreas verdes são muito importantes para reduzir as temperaturas máximas. As árvores trazem sombra e frescor ao ambiente próximos a elas, sem gasto de energia, como ocorre com um ventilador ou ar-condicionado. Uma cidade com muitas árvores verdes é menos quente. Pintar telhados com tinta refletiva também diminui a temperatura interna da construção. Uma cidade onde as casas têm mais jardins e quintais e menos áreas de asfalto e concreto também está mais protegida das inundações, que com as mudanças climáticas tendem a ser cada vez mais frequentes. O Brasil é o único país que fabrica automóveis flex, ou seja, que funcionam com álcool ou gasolina. O álcool é menos poluente do que a gasolina, dê preferência a esse combustível. Agora, na página 42, é para vocês resolverem essas atividades aqui e se encerra aqui a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!